Então diz o amém. Então está ali escrito no painel, Gálatas 5,17, diz, ó, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Ponto, deixa bem aí mesmo. Então eu estava dizendo para vocês que existem batalhas para serem travadas que nos medem a nossa vida espiritual ou carnal. Ou melhor, provam se eu sou carnal ou espiritual. A luta de Gálatas 5,17 e a outra que vamos falar, que é outra luta, para provar se eu sou espiritual ou carnal, que eu vou dizer já já, mas primeiro esta aqui. Então, esta que lemos agora, Gálatas 5,17, está medindo, eu sou carnal ou espiritual, o que eu perco, o que eu ganho. Eu não sei se você notou, no que está escrito aqui, que a palavra espírito aparece com a letra maiúscula. Então, o que é isso aí? Se o Espírito Santo habitar em mim, eu ainda vou ter um problema para resolver. Qual é o problema? Muitas vezes a minha carne vai querer lutar contra o próprio Deus. É só isso que Paulo está dizendo aqui. Deus quer dizer, é assim, assim, assim que eu quero. Mas minha carne diz, é do meu jeito. Quando eu tenho ele em mim, quando ele não está em mim, só quem está lutando é carne com carne, eu comigo mesmo. Eu sou dono das minhas vontades, faço o que eu quero. Mas quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, começa uma batalha, que é essa bem aqui, Gálatas 5,17. Deus vem habitar em mim, e agora ele vai começar a me ensinar, ele vai começar a querer retirar muita coisa que eu aprendi errado lá no passado, muitas ações que eu era escravo no meu passado, que o diabo me ensinou, e agora, como cristão, eu ainda quero usar, e Deus começa a falar, é assim que eu quero. E o meu eu, quer dizer, a minha carne, começa a dizer, não. Então, por exemplo, nós lemos hoje em Gálatas 6, no verso 7 e 8. Hoje foi o estudo de hoje pela tarde, o carnal e o espiritual, quem eu sou, qual opção eu tenho feito para demonstrar se eu sou espiritual ou carnal, ou melhor, se o Espírito Santo está comigo ou não, se ele é quem me dirige ou não, porque Romanos 8,15 diz, o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, se eu digo sou filho de Deus, quem me guia é Deus. É como essa criança bem aqui que está aqui, ó. A mãe dele tem domínio sobre essa criança. Esse criança aqui não pode dizer, mamãe, vou viajar para São Paulo agora. Tá bem, mamãe? Tchau. A mãe, o que, rapaz? Primeiro, ele nunca vai fazer isso, porque ele está submisso à mãe dele, porque a idade dele não permite para ele fazer o que ele quer da vida dele. Um menino desse tamanho, ele não diz, mamãe, vou me casar amanhã. Mamãe, amanhã eu já tenho 2 namoradas, 5, 6. Por quê? Porque a idade dele nunca vai permitir nada disso. Nem a mente dele vai usar isso para ele fazer. Por quê? Porque na consciência de criança, de filho, é a mãe que dá as diretrizes. E nunca a mãe vai dizer, vai namorar, menino, com uma idade dessa. Vai viajar, menino, vai só por aí. Às vezes nem para a escola, principalmente quando é longe, nunca a mãe vai... Que idade tem ele? Um menino de 7 anos. Nem para a escola a mãe não quer que ele vá sozinho,
quando é muito longe, geralmente alguém vai ter que levar essa criança. Então, Romanos 8,15 diz: o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então, como é que Deus vai querer me guiar se dentro de mim existe essa luta de Gálatas 5,17, que Deus está dizendo, vai para cá, e eu digo, não vou. Vai para o estudo bíblico, eu não vou, eu vou para o shopping. Vai lá pegar teu celular, vai ver um monte de pregação do pastor Wagner que está lá no YouTube. Eu disse, não, eu não vou, eu vou para o TikTok. Eu vou pegar meu TikTok, quando eu pegar meu celular, e as mensagens que o pastor Wagner tem, mais de 1000 mensagens no YouTube, não quero saber, não me interessa. O que é isso? É Gálatas 5,17, a carne brigando contra o Espírito Santo, com letra maiúscula, para dizer, Deus, você não manda em mim. Então olha o problema do carnal. É igual uma criança desse tamanho, que ele chega para a mãe dele e diz, mamãe, você não manda em mim. Você manda em qualquer outro filho seu. Em mim não. Assim tem muitos de nós, que essa luta interior todos nós temos. Agora, quando a gente é novo convertido, ela acontece muito mais. Porque é muito mais difícil Deus conduzir a gente para o verdadeiro cristianismo. Quando a gente é novo convertido e não entendeu ainda os perigos da segunda batalha, que nós vamos já falar, que nós temos que enfrentar ela, que está lá em Efésios 6, 10 em diante, que Paulo diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades do mal que existe nas regiões celestiais. Por isso, resista contra as astutas ciladas do diabo. Então isso aqui já é outro problema, que Deus nos prepara e a gente quer lutar contra Deus. Deus está dizendo, te prepara, jovem, que o diabo pega jovem, o diabo pega o adulto, o diabo não respeita nem um diploma de teologia, nem se tu tem 1000 pibas na tua casa, ou se tu prega, se tu canta, ou se tu faz 100 anos que está numa igreja, ou é neto de crente, filho de crente, o diabo não respeita ninguém, porque isso é guerra espiritual, que você tem que ter a tua própria guerra. Assim como você quer brigar contra Deus e dizer, Deus, tu fala, eu não atendo, eu quero ver se tu vai dizer isso para o diabo. O diabo usa as pessoas como marionete e às vezes elas não sabem. Sabe o que Jesus disse em Mateus 12, 43? Quando o diabo sai de alguém, ele anda por lugares áridos buscando repouso, não encontra, de vou voltar para minha casa de onde eu saí. Chega lá, encontra a casa limpa, adornada, olhou a casa, quer dizer, o ser humano que agora está desviado, rebelde a vida inteira. Deus dizendo, pare de ser ovelha sem pastor, e ele diz, ninguém manda em mim, faço o que eu quero da minha vida. Aí o diabo diz, é desse que eu gosto. Então Mateus 12, 43 ao 45, Jesus disse, aí o diabo chega lá e encontra a casa vazia, diz o Espírito Santo, não está morando lá. O que eu vou fazer? Vou pegar mais 7. Pego mais 7, diabo, pior do que eu. Quem disse foi Jesus. O diabo diz que ele pega 7 demônios, pior do que aquele, e entra lá no crente desviado. E Jesus disse em Mateus 12, 45, diz, e por isso os atos desta pessoa se tornam piores. Por que você acha que tem tanta criança gay agora? Por que você acha que tem tanta criança lésbica agora? Por que você acha que existe tanta criança drogado, jovem, cheio de tatuagem? Por que você acha que tem tanto jovem grávida demais, cedo demais? Por que você acha que tem menina na prostituição e não é pouco? Sabe o que é isso? O diabo encontra a casa vazia e diz, vou entrar lá. Por quê? Porque lá é carne. É carne com carne. E não entende que tem uma guerra espiritual para você enfrentar. Que pode ser rico ou pobre.
pode ser quem for, a tua batalha é individual. Então, o que Paulo fala em Gálatas 5,17, eu quero que você pegue aí para mim, por favor, desde o verso 16. Olha aí o que ele fala. Para mim não ter essa luta de Gálatas 5,17, quer dizer, eu não lutar contra Deus, quando Deus quer me dar o melhor conselho, melhor caminho, me dar um futuro sem diabo, sem maldição na minha vida. Olha como é que eu faço. Gálatas 5,16. Paulo diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência é um termo literal que quer dizer cobiça, um desejo desenfreado. Eu olhei e eu quero aquilo, e nem Deus me livra de eu fazer aquilo, porque eu que gosto, sou apaixonado. Eu fazia isso, irmão. Quando me converti, eu passei 6 anos tomando cerveja. Quando me converti, eu passei, 6 meses. E também passei 6 meses com mulher dos outros. A minha ex-mulher pediu divórcio, foi embora. E eu, crente, eu digo, pois agora eu vou agarrar a primeira que aparecer. E fiquei 6 meses como crente, já até pregava. E estava pregando para os outros, lendo Bíblia, mas também estava na prostituição. Mas Deus sabia que eu comecei a ler, mas é porque eu não tinha que me ensinasse. Tudo que eu queria era abandonar o caminho que eu descobri na Bíblia, que leva o homem para o fogo eterno, do Apocalipse 21:8, lago de fogo. Eu vi o lago de fogo na Bíblia, no Apocalipse 21:8. Eu disse para ela, eu não quero. Como é que eu faço? Aí começou um monte de gente dizendo que era católico, era não sei o que não tem problema, que Deus é pai de todos, que tu pode viver o que tu quiser, Deus vai te levar para o céu de qualquer jeito, basta depois de morrer, rezar uma missa, jogar uma flor, acender uma vela, e Deus vai te levar para o céu. E depois eu comecei a olhar na Bíblia, Atos 3,19, Pedro dizendo, arrependei-vos, para que sejam apagados seus pecados. Glória a Deus! Então, meus amados irmãos, eu comecei a ver texto como esse que a gente viu de Gálatas 5,16. Paulo diz, ande em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então está aí os desejos que todo jovem tem, que às vezes ele diz, é meu hormônio, meus hormônios estão fluindo, e por isso não posso parar meu desejo, ou de fazer sexo, ou de soltar o pneu traseiro, ou de um barbudo beijar a boca de outro barbudo, e vem com o negócio de dizer que é hormônio. Isso é só uma coisa chamada diabo. Batalha de Efésios 6:10-13. Batalha espiritual. O diabo querendo dizer, como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é homem com mulher, Adão e Eva, e não Adão com Eva. Deus criou Adão e Eva, e ponto final. Até hoje, o diabo sabe que todo ser humano, quando nasce, a mulher tem cromossomos totalmente diferentes do homem. Nunca teve cromossomo para um terceiro sexo. Até qualquer cientista fala isso. E a gente não sabe que o mundo espiritual está trabalhando, e Deus está dizendo, eu quero te ensinar, para quando o diabo tentar te meter uma concupiscência, um desejo desenfreado, tu saber te defender. Tu dizer, quando alguém dizer, bora ali para a cama, mesmo barbudo com barbudo, ou menino com menina, fora da idade, você diz para lá, Satanás. Te repreende, Satanás. Se é o diabo que está te usando, Paulo diz, sabe o que? Em 2 Coríntios 11:3, ele diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, você seja enganado e se aparte de Cristo. Olha a batalha. Assim como a serpente enganou Eva, você seja também enganado. Ele está dizendo, o mesmo diabo que enganou Eva vai tentar operar na igreja, no cristão. Quem que quer andar na carne? E quando Deus diz, não luta contra mim, luta contra o diabo, não luta contra o que eu
Satanás, mas eu contigo, tu e eu, nós somos mais fortes para vencer o diabo, o inferno inteiro, e o diabo não te pega mais, amém? Amém. Que foi o que Jesus disse, Marcos 16, 18, em meu nome expulsarão demônio. O que foi que Jesus disse em Lucas 10, 19, eu te dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada te fará dano algum. Aí você vai namorar lá, na cara daquele namoro, né, daquela molecagem, não sabe que a pessoa está endemoniada, e vai lá e se atraca, e Jesus está dizendo, eu quero te ensinar a você lutar com as armaduras espirituais, para quando o diabo colocar esse tipo de bandeja, Deus se revelar para ti, Deus te mostrar, você conhece a palavra, e você diz, isso aí é diabo, isso não é de Deus, e você foge, como a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 18, foge da prostituição. Então o diabo, a Bíblia diz, resiste ao diabo, ele fugirá de vós, mas a prostituição diz, foge dela, 1 Coríntios 6, 18. Então, o que é que eu estou tentando dizer para você? Aqui diz, Gálatas 5, 16. O Paulo diz, ande em espírito. É a única maneira da gente se livrar, primeiro, da primeira batalha contra Deus, que é Gálatas 5, 17. É andar em espírito. Ou melhor, eu vou para a igreja com o Espírito Santo comigo. Eu vou para casa, eu vou para o colégio, eu vou para qualquer lugar, ele comigo. Como que ele está comigo? Através da palavra, dos ensinos que ele dá. Então, meus amados irmãos, tem um monte de ensino na Bíblia, que Deus quer que a gente use esses ensinos que estão na Bíblia, para ser a maneira como o Espírito Santo vai utilizar para tirar a gente de tanto ensino que o mundo está dando aí. Hoje, irmãos, não são poucos o que o diabo está usando nesse instrumento do Satanás, que muita gente não sabe usar, chamado celular. Está assim de influenciadores digitais, para tudo quanto é área da vida da pessoa. Até criança gay está lá em certos vídeos no YouTube, dizendo isso aí é bom, não tem nada não, esse negócio de Deus não tem nada a ver com isso, e começa a influenciar, e dizer que assim, assim, assim é bom, está assim ó, de adulto e de jovem, influenciando para o homossexualismo. Assim também tem aqueles outros tudo drogado, tatuado, dizendo fumar maconha não tem problema, viu, só uma cachaça, só o carnaval não tem problema. E você começa a entender, olha, isso daí é batalha espiritual contra mim. E eu já aprendi na palavra que o diabo ele se disfarça, o diabo ele se esconde nas pessoas, e as pessoas nem sabem que elas estão com o demônio andando com elas. Eu falei para vocês no vídeo que a gente gravou na escola bíblica de hoje pela manhã, diz assim, Lucas 22, 3, entrou Satanás em Judas. Você acha que depois que o diabo entrou nele, que ele saiu para trair Jesus, tu acha que ele espalhava para todo mundo? Ou para ele mesmo, dizia, eu vou fazer isso porque o diabo está me usando. Eu vou mandar matar Jesus, ele vai ser crucificado, porque é o diabo que mandou. Nunca isso aconteceu. Não tem nenhum texto que diga que Judas sabia, tinha consciência que o diabo estava usando ele. Então, meus irmãos, assim é quando você beija alguém na rua. Quando você está num colégio, em vez de procurar estudar, gastar teu tempo estudando lá na escola, você está procurando doidice lá, amiguinha que vai colocar palavrazinha para você ficar ouvindo, e às vezes o diabo está usando ela, você não sabe. Diz, não, uma colega que eu gosto demais, e não sei o quê. E às vezes o diabo já está usando ela faz tempo, e nem ela sabe. Porque nunca ensinaram isso para ela. Às vezes até esteve numa igreja onde nunca ninguém ensinou isso para ela. Às vezes a mãe diz que é cristão e nunca disse para ela. Ou então às vezes falou
E ela diz: mamãe, isso é quadrada, por isso que eu não quero ser crente. Vai para lá, minha mãe, você para a igreja. Eu não vou, eu não quero nada com Bíblia, não me chame para orar. Mas a batalha continua. O diabo continua sendo o diabo. Então eu quero mostrar para você que o primeiro, Gálatas 5,17, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não faça as coisas que você quer. Então, aí está dizendo apenas para aquele que já entregou sua vida para Jesus, para aquele que levantou a mão para o céu e disse: agora eu quero que o Espírito Santo habite em mim. E se ele habitar em você, vai começar aquilo ali. Ele vai começar a dizer: olha, essa roupa que tu usa está em Gálatas 5,19, lascívia, que quer dizer sensualidade, na minha tradução mais antiga, Almeida Revista Corrigida. A maioria das Bíblias não tem essa palavra lascívia, que é você mostrar sua sunga para todo mundo ver. Vai para a praia de biquíni, fidetão, para todo mundo ver teu corpo. Veste roupa depravada, que 50 anos atrás ninguém vestia. Quem vestia era a prostituta, que queria mostrar o corpo. Aí Deus diz: mas essa roupa aí eu quero mudar. Aí você diz: então eu vou para outra igreja, porque eu não quero. Gálatas 5,19 é minha vida. Aí pensa que a culpa é do pregador. Por isso que, por que você acha que uma igreja como a nossa é pequena? Porque aqui a gente prega que tu, sendo do Espírito Santo, tu vai ter que ter aquela guerra. Deus vai dizer por ali, e você vai dizer: mas eu não quero. Até que uma hora você diz: eu me submeto, Deus, sou tua ovelha agora, eu quero ser pastoreado por você, Deus. Você é meu pastor a partir de agora, me leva pelo caminho certo. Não resisto mais com minha alma da carne, como um bandido com uma arma tentando dar tiro no próprio Deus. Vocês já ouviram aquela música chamada El Shaddai, da Patrícia Ribeiro? Ela canta assim: oh El Shaddai, e eu, Pai. Aí ela diz assim: olha, quando eu precisar de ti, eu te chamo. Porque ela estava desviada, desigrejada, e Deus avisava um monte de coisa para ela, e Deus dizia: me deixe em paz, Deus. Ela dizia para Deus, quando Deus usava alguém para falar para ela: me deixe em paz. Quando eu precisar de ti, eu te chamo. Como tem muita gente, irmão, que pensa que Deus é uma molecagem. Ah, quando eu estou com uma dor aqui, aí eu preciso que alguém ore por mim. Eu estou com um problema não sei aonde, eu preciso que Deus me abençoe e me ajude. Assim era a Patrícia Ribeiro, que era essa luta aqui, ó. Deus tentando chamar ela, e ela fazendo de conta que não era com ela. Quantas vezes você acha, irmão, que Deus usou o Jeremias, por exemplo, o Ezequiel, o Isaías, o Paulo, para falar para Israel? E o que eles diziam? Olha, rapaz, você é um falso profeta. Quantas vezes o próprio Cristo pregou para Israel? 3 anos e meio pregando para Israel. E eles faziam o quê? Resistiam, dizendo: não queremos. Você é um falso pregador. Você não quer salvar coisa nenhuma. Você não é salvador de nada. Resistindo. Agora, tem 2 tipos de gente que resiste: aquele que nunca teve nenhum compromisso com Deus, tem só uma religião velha, por isso ele sai dizendo: isso não é de Deus, isso é diabo, larga a minha vida. Mas tem aquele aqui, ó, de Gálatas 5,17, que isso aqui é o crente, e tem deles que fica a vida inteira lutando contra Deus. Deus dizendo: conserta aquilo ali, conserta aquilo outro, e ele diz: não faço, vai ser do meu jeito. Aí está lutando contra Deus, como se fosse o Hamas, todo o tempo contra Israel. É fuzil para lá, fuzil para cá. E quem que ganha essa luta? Me diga. Quem é o gigante entre nós que pode vencer uma luta contra Deus? Me diga. Como se fosse o Mike Tyson com Holyfield. Quando eu era do diabo, eu assistia essas lutas. 2 lutadores de luta livre, 2 que diziam ser igual, né? Um dá bug no outro dá bug no outro. De vez em quando um vence, na outra hora o outro vence. É bug para lá, é bug para cá. Eu quero saber se tu vencer essa luta bem aqui, ó. Quem é que tem condição de dar um bug na cara de Deus e de me largue de mão? Me largue de mão! Eu sou crente,
vai lutar essa luta e vencer se a casa lá é dele? A casa lá do céu é dele. E ele já prescreveu, ó, ladrão não entra no céu. 1 Coríntios 6,10. Nem um bêbado, nem um prostituto, nem um gay. 1 Coríntios 6,10. Nem um sodomita. 1 Coríntios 6,10. Não vai entrar no céu se a casa é dele. E eu morro hoje. Adiantou estar brigando a vida inteira com Deus. Olha, Deus, não pregue mais isso. Eu vou para outro lado. Não volto mais. Não pregue mais isso para mim. Não quero mais negócio de ser crente. E você vai morrer, vai para onde? Vai para onde? Deixou essa guerra aqui, tá? Que não serviu para nada. Lutou contra tudo de bom que Deus quer dar. Todo conselho bom que Deus quer dar. Isso aqui é uma guerra espiritual. Que o crente novo convertido, até o maduro, enfrenta. Mas quando ele entende que quando Deus está dando conselho, ou alerta, ou exortação, é apenas para o bem. Sabe o que é que Deus diz em Hebreus 12, 5 em diante? Se tu estás sem correção, tu não é filho de Deus, tu é bastardo. Qual é o filho que ele não corrige? Que o pai não corrija. Sabe o que é que Deus diz em Apocalipse 3, 19? Eu castigo e corrijo quem eu amo. Se é zeloso, se arrepende. Eu corrijo e castigo quem eu amo. Quer dizer, uma atitude de amor. Ele brigar contra ti. Como teu pai e tua mãe. Quando tu vai estudar, menino. Amanhã, quando tu for um carroceiro, tu vai dizer, oh, minha mãe tantas vezes me aconselhou. Eu que não quis estudar. Quando você, quantas vezes, fazer de conta que ia para o colégio, ia para a praça, namorar, depois saiu grávida. Você diz, oh, agora eu estou com 52 filhos para cuidar, porque eu fui rebelde. Quantas vezes minha mãe me falou para me largar essa vida de rebeldia, de fazer de conta que vai estudar, e ia para a bandalheira, para a casa do Satanás, e agora está carregando um bocado de filho. Então, é assim que é Deus, irmão. Muitas vezes a pessoa, depois de morto, que está no lago de fogo do Apocalipse 20:10, lago de fogo, sofrimento eterno, que ele vai dizer, ah, por quê que eu não ouvi minha mãe, meu pai, e aquele pregador antipático, cadê ele? Olha, eu tenho um ditado comigo. Como eu fui policial minha vida inteira, eu tenho um ditado comigo, diz assim o meu ditado: polícia e crente chato, não, o crente chato é igual polícia, perto incomoda, longe faz falta. O cara que já morreu, depois de tantas vezes que Deus tentou falar para ele, ande espírito, ande com o Espírito Santo, ou então tu está andando com o diabo, ele vai te levar para o fogo, e você disse, eu vou mudar de igreja, eu vou largar negócio de religião, aí depois morre, acidente de carro, bala perdida, AIDS, está matando multidão de jovem, adulto, velho, até de gente que não tem dente nenhum na boca, morre todo dia. Olha, um dia desse ali na feira de João Paulo, um velho sem vergonha agarrou uma menina nova e tomou aquele tal de Viagra, e ele está lá se atracando com a pequena. Chegou lá, o coração dele disparou, e até a televisão filmou ao vivo. Ele estava traindo mulher em prostituição com uma pequenazinha lá, o coração disparou, deu até na televisão. Olha para um velho daquele de 400 anos de idade já, em vez dele procurar uma Bíblia para ler, ele vai procurar o caminho do inferno, morreu lá na prostituição. Um dia desse, passou na televisão um motel de São Luís chamado Playboy, que é a terra de um primo meu, o Jansen. Quando eu era policial, ele era o dono do Playboy. Uma cobra mordeu uma mulher que estava dentro, fazendo o Satanás lá com o diabo, lá dentro do motel. Uma cobra foi lá e... tchum! Aí, nego, só soube depois que a cobra picou ela, que o marido foi saber onde é que ela estava. Olha em Marcos 4, 22, Jesus diz, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então cuidado, você que fica se escondendo para fazer o mal, o diabo não está brincando, ele está tentando uma armadilha para te pegar. E lá em Efésios 6:10, então eu vou ler agora, pode ler, bota aí. A batalha que Deus quer, que se você
não ficar lutando contra Deus e aceitar ser submissa ao que ele fala, de Gálatas 5,17, andar onde ele manda você andar com ele e não andar com Satanás, como diz que o desviado está seguindo Satanás, 1 Timóteo 5,15, agora tem essa batalha aqui para te vencer. Bora lá, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Continua. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém. Tá bom. Esse texto aí, uma das coisas que ele fala, o Paulo, para uma igreja, ele está pregando isso para uma igreja. Ele fala sobre setas que são lançadas. Que você, sendo um cristão, você pode vencer. Tu não tem nem ideia do que é uma seta. Deixa eu te explicar uma bem aqui. Certo dia, nós estávamos na nossa igreja, quando a nossa igreja lá do centro funcionava. E o pastor Carlos, lá do centro, ele chamou um jovenzinho para orar. Um menino normal, no culto, normal, igual os outros. Talvez a irmã Suleide estava lá e viu, talvez. Ou o irmão ali talvez viu. O meu irmão Ramiro, que ele se congregava lá nessa igreja nessa época, vocês se lembram disso. Foi logo que a gente fundou uma igreja da Assembleia de Deus. Aquela igreja da Assembleia de Deus da Praça da Alegria, fomos nós, da nossa igreja, que fundamos aquela igreja lá. Tá certo? Certo. Então, a gente começou essa igreja da Praça da Alegria, que hoje é a Assembleia de Deus, antigamente era a nossa denominação lá. Aí o que aconteceu? Aí o pastor Carlos olhou um jovenzinho, não estava endemoniado aparentemente, estava um jovem normal, como qualquer um outro aqui sentado. E o pastor Carlos disse: jovem, vem aqui que eu quero orar por ti. Chamou ele. Irmão, na hora que ele botou a mão e orou, uma menina chamada Adriana, ela caiu lá no meio. Essa menina era namorada do meu irmão de sangue, Marco, que todo mundo aqui conheceu. Quem conheceu meu irmão Marco? Levanta a mão. O Marco. Então essa Adriana, ela já estava prometida para se casar com o Marco, meu irmão. Quando ele orou aqui, a Adriana caiu lá no meio do povo, começou a chutar banco, chutar tudo. E aí o irmão Carlos e a gente largou o menino ali, que ele não manifestou nada, nem parecia que tinha demônio nenhum no menino, foi apenas uma oração normal. E a gente foi lá onde a Adriana, e ela chutando, rosnando que nem um bicho. Uma crente, irmão, de um monte de anos já na igreja, uma menina nova. Talvez tinham 22 anos no máximo na época, a Adriana. E uma menina bonita, fez um papelão, o diabo fez ela fazer um papelão dentro da igreja. Quando a gente foi orar por ela, sabe o que o diabo disse na boca dela? Eu estava naquele menino que vocês expulsaram de lá, e eu entrei nela. Eu saí daquele menino, entrei nela, ela falando o diabo na boca dela. Então você tem ideia de quantos jovens, irmãos, estão numa situação dessa, de Efésios 4, 27, que Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Porque você acha que Paulo diz: não dê lugar ao diabo? Efésios 4, 27. É quando Deus fica falando: rebelde, pare de ser rebelde. De Gálatas 5, 17. Pare de lutar contra Deus. Um dos problemas é que o diabo pode entrar em ti. E a gente fica a vida inteira
é uma molecagem, como se o diabo não existisse. Você viu, meu irmão Mateus, lendo agora aqui, Jó capítulo 2, 1 ao 3, quando a Bíblia diz que Deus estava lá e o diabo se apresentou para Deus, e Deus disse: Satanás, tu está vindo de onde? Ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. E Deus disse o que para ele? Tu viste meu servo Jó? Na terra não há ninguém igual a Jó, homem sincero, temente a Deus, se dizia do mal, e tu vem incitar ele contra mim sem causa. Já viu o próprio Deus advogar tua causa diante do diabo? Diabo, você vai pegar outro, mas o Jó eu não aceito. O testemunho de Jó não é igual esse Gálatas 5,17. Então, meus amados irmãos, essa é a minha palavra para você. Esse é Efésios 6,10 em diante. Paulo diz: não temos que lutar contra carne nem sangue. Então, às vezes, você vê um ser humano bonito, cheiroso, aquela menina lá com aquela roupa linda, aquele saradão, malhadão de academia. Aí você diz: isso aí é carne com carne, é eu e ele, ela com ele, ou então o diabo com o diabo e não sabe, e parte para cima, e você não sabe que ali tem demônios às vezes usando essa pessoa. Se ele te convida para fazer o mal, uma vida sexual, tu já diz logo: isso é o diabo te usando. Se ele diz: ah, eu quero fumar diaba contigo, tu já disse: é Satanás na tua boca, diabo. Viu? Eu quero para te desviar, largar a igreja, para te ir para o shopping comigo, na hora do culto. Você disse: é diabo que está me tirando de aprender mais, de conhecer mais verdade, que eu, se eu não estiver no culto, eu não vou ouvir. Então te repreendo, Satanás. Para encerrar, você viu o testemunho que nós passamos aqui anteontem, quando a gente estava falando de batalha espiritual. Você viu que aquele bruxo que depois virou um pastor, ele contando o testemunho dele, que quando ele era bruxo, ele tentou pegar uma menina de 15 anos. O diabo diz: pega aquela menina lá de 15 anos e mate ela, que eu vou beber o sangue dela. Vocês viram? Eu vou botar de novo na nossa plataforma da igreja o testemunho dele, ex-bruxo da Globo. E ele tinha que fazer uma bruxaria para a Globo, para poder sair um dos vídeos lá da Globo, um dos filmes da Globo. E ele diz: pega essa menina. Glória a Deus! Tá bom, deixa do jeito que está, mas não vai encerrar.